Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Pessoal, agora é o final da nossa revisão sobre a República Oligárquica. Lembrando que a revisão ela começa com aquela outra videoaula a respeito de República das Espadas. Então, vamos finalizar essa revisão com a República Oligárquica. Mais uma vez, aqueles cuidados que a gente sempre tem que ter, evitar estudar deitado, porque deitado atrapalha a concentração, a gente se distrai mais, tende a relaxar mais, até cochilar, dependendo, então, evitar estudar deitado, fazer anotações sempre ajudam, tanto criando um material de consulta para depois, quanto nos faz memorizar mais facilmente o conteúdo, ok? E assistir o vídeo mais uma vez, né? Se sentir alguma dificuldade, pega, volta o vídeo, assistir tudo mais de uma vez, isso sempre ajuda a memorizar. Bom, pessoal, como a gente sabe, o nosso assunto para a prova é República Velha. O assunto de República das Espadas, ele já foi explicado e revisado no outro vídeo, lá do dia 14. Então, dê uma olhada no outro vídeo também. É um assunto importantíssimo, República das Espadas. Vai cair na prova, vai ser cobrado. Então, dê uma olhada naquele vídeo de revisão para a gente aprender, ok? Esse vídeo aqui é a respeito de República Oligárquica. Vocês veem que a República Oligárquica foi um período longo, tá? Cerca de 36 anos, ok? Teve diversos presidentes, mas todos esses governos tiveram uma tônica geral com três características muito importantes, tá? Além disso, teve alguns eventos em específicos durante esse período que a gente vai estudar, tá? Mas em geral, todos esses governos foram caracterizados pelo mesmo jogo político, certo? Então, vamos se concentrar para entender como era esse jogo político na República Velha. Bom, pessoal, características gerais desse período aí da República Oligárquica. Primeiro, quando ela iniciou? Ela iniciou com o primeiro governo civil, governo do presidente Prudente de Moraes, ok? Outra coisa importante, quando ela terminou? Ela terminou com o golpe de Estado de Getúlio Vargas, certo? Então, com o golpe de Getúlio Vargas, ela foi encerrada. Foi um período que durou cerca de 36 anos, foi de 1894 a 1930. Teve alguns acontecimentos durante o período, porém o jogo político atendeu a três características principais. Primeiro, a política dos governadores era uma política em que o presidente não apoiaria nenhum adversário político do governador de um estado. Em contrapartida, o governador do estado não apoiaria nenhum adversário político do presidente. Sendo assim, ficava essa troca de favores. Eu não favoreço seus adversários, nem você favorece os meus. Então, as elites, as oligarquias de cada estado ficavam mais ou menos em paz com o governo federal. E o governo federal dava uma certa autonomia àquela oligarquia. Essa prática ficou conhecida como política dos governadores. Ok? Outro tom importante da política nesse período eram as fraudes eleitorais. O que é que significa? Grande parte dos candidatos narra a história dessa época. Os candidatos sérios que tinham alguma chance tinham também porque faziam fraudes eleitorais. Como, em geral, o adversário também ia fazer algum tipo de fraude, para concorrer com aquela fraude, o candidato também faria a sua fraude assim. Bom, o que acontecia? Não existiria fiscalização eleitoral? Sim, existia. Existia uma comissão de verificação. Porém, essa comissão de verificação ela é nomeada totalmente pelo presidente. Ou seja, ela verificava mais aqueles que eram adversários políticos do presidente. Como todo mundo tem a culpa no cartório, todo mundo tinha um receio dessa comissão eleitoral investigar ele. Sendo assim, essa comissão
de verificação funcionava mais como uma maneira de coibir o surgimento de adversários políticos do presidente, ok? Ninguém queria ser adversário político do presidente, porque todo mundo cometia algum tipo de fraude eleitoral e não queria ser investigado pela comissão de verificação. E por último, mas não menos importante, aliás, a principal característica desse período é a República do Café com Leite. O que é isso? Bom, a República do Café com Leite é denominada uma aliança entre as oligarquias paulistas, que eram produtoras de café, e as oligarquias mineiras, que eram produtoras de leite. Eles articularam uma aliança a qual, a cada mandato, ambas as oligarquias apoiariam um único candidato. Elas nunca seriam adversários políticos. Um de São Paulo, depois outro de Minas. Um de São Paulo, depois outro de Minas. E assim sucessivamente. Por isso, café com leite. Okay? Como esses eram os dois principais e mais poderosos estados, a aliança dos dois estados seria muito difícil de ser combatida por qualquer outro. Então, essas três características deram a tônica da política na época. A política dos governadores, né? O presidente não apoiaria adversários políticos do governador e, em contrapartida, os governadores também não apoiariam adversários políticos do presidente, certo? Tendo assim, os governadores uma pequena autonomia nos seus estados, ok? E não gerando problemas nem para um nem para outro. As fraudes eleitorais e a comissão de verificação, né? Praticamente todos os políticos cometiam fraudes. E a comissão de verificação ela é nomeada pelo presidente e era um instrumento de poder do presidente, de modo que os políticos temiam ser adversários políticos do presidente para não serem investigados, já que praticamente todos tinham culpa no cartório. E a República do Café com Leite, a política do café com leite, que era um acordo entre as oligarquias mineiras e paulistas. Ok? Então, essas são as principais características desse período da República Velha. Aliás, perdão, da República Oligárquica. República Velha compreende tanto a República das Espadas, que a gente viu lá na aula de revisão passada, é importante vocês verem novamente aquele vídeo, e da República Oligárquica, que é essa que a gente está vendo agora. Os importantes que aconteceram durante a República Oligárquica. Teve a Guerra de Canudos, que aconteceu de 1896 a 1897, ou seja, durante o governo do primeiro presidente civil, durante o governo de Prudente de Moraes, ok? Foi formado o Arraiá de Canudos. Esse arraiá era no sertão da Bahia, ok? No interior da Bahia. Era uma forma de organização populacional, certo? Que fugia dos padrões da época. E essa organização populacional ela tinha um caráter totalmente independente e autônomo das organizações estaduais e políticas, ok? O líder dessa organização era o Antônio Conselheiro, que era considerado um beato pela população local. Ele era um líder messiânico. O que é um líder messiânico? É aquele que cria um movimento baseado em valores religiosos e com forte caráter religioso. O que é que acontecia? A República tinha acabado de ser proclamada, muitos políticos tinham receio de revoltas separatistas, revoltas de estados que quisessem se tornassem independentes, certo? As elites locais também no interior da Bahia, os coronéis do interior da Bahia também não olharam com bons olhos para Canudos, okay? Viam ele como um tipo de desafio, já que o poder do Estado não atuava dentro de Canudos, e pressionaram o presidente para acabar com o arraial, ok? Ou seja, as autoridades locais não viam com bons olhos o arraial de Canudos, muito menos a autoridade nacional. Então, o presidente foi pressionado e ele mandou investidas militares para destruir o arraial. O que aconteceu? Algumas investidas militares não tiveram sucesso, porém, uma última teve e foi destruído o arraial de Canudos. Praticamente todos os habitantes morreram. Okay? A revolta da vacina
aconteceu em 1904, tá? Ele está num contexto de práticas higienistas, né, de reformas higienistas nas cidades, tá? Só que essas reformas higienistas tiveram uma ótica e uma prática muito autoritária, certo? Foi proposto pelo Oswaldo Cruz. E que práticas autoritárias são essas? Primeiro, a reforma do ambiente humano, o ambiente urbano, com a destruição dos cortiços, com a remoção dos cortiços do centro da cidade. O que são os cortiços? São aqueles conjuntos habitacionais que eram prédios públicos que eram usados para outras situações. Depois, os prédios públicos foram ocupados e serviram de moradia para muita gente. Era muita gente morando em um lugar só. Okay? Essa reforma higienista ela destruiu esses cortiços. Isso revoltou a população. Porém, não só isso. Devido a diversas epidemias que aconteciam na época, por exemplo, a epidemia de varíola e outras doenças, foi obrigado a ter uma vacinação obrigatória. Porém, a população ficou revoltada com isso. Como assim um governo vai chegar aqui, invadir a minha casa, me perfurar e colocar, injetar essa vacina aqui? Que coisa é essa que eles estão injetando no povo? Então, houve essa desconfiança do governo, certo? E, vamos dizer assim, um estabelecimento de limites ao poder do governo. Ok? Nesse sentido, houve diversos motivos para uma revolta relativamente violenta. Tá? Esses motivos foram duramente reprimidos, certo? Porém, essas medidas foram um pouco afrouxadas. Ok? Teve outras medidas também, por exemplo, atender a serviços públicos, escola tinha que mostrar o cartão de vacinação, alguns trabalhos também foi exigido isso, ok? Porém, a causa principal dessa revolta é justamente essa questão da vacinação obrigatória e forçada. A pessoa não tem o direito de se negar a ser vacinado, certo? E isso tomou as ruas, gerou uma insatisfação muito grande. Aqui nessa foto, é uma foto da época, a gente pode ver até um bonde virado, certo? O bonde foi destruído, virado, e no meio de um montinho nas ruas, ok? A revolta da Chibata. Ela acontece durante o governo do Marechal Hermes da Fonseca, 1910. Tá? O que consistiu essa revolta da Chibata? Ela consistiu em uma revolta de marinheiros, tá? Que amotinaram-se alguns navios e tomaram alguns navios, contra principalmente os castigos físicos, principalmente as chibatadas, as chicotadas que serviam de punição para os marinheiros de patente baixa. Tá? Eles também pediam melhores salários, eles também pediam melhores condições de trabalho, sobretudo a alimentação, mas a principal questão era a existência de castigos físicos na marinha. Ela foi liderada pelo marinheiro João Cândido, que entrou para a história como um grande líder, né, como o Almirante Negro, certo? Porém, essas reivindicações, a princípio, elas tiveram sucesso, mas teve uma coisa muito importante. Os líderes desse movimento foram duramente perseguidos e duramente punidos. Muitos deles foram banidos, condenados à prisão ou mortos. Ok? Então, apesar de terem algum sucesso em suas reivindicações, eles foram severamente punidos. Um outro conflito importante que houve nesse período foi a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado recebe esse nome porque ela ocorreu em uma região, um território que era disputado, que era contestado por dois estados, Paraná e Santa Catarina. Ela também teve um caráter messiânico, tá? Semelhante à revolta de Canudos com Antônio Conselheiro, porém seu líder se chamava José Maria. Ele organizou trabalhadores da região e organizou povoados na região. Porém, do mesmo modo que aconteceu com Canudos, o governo federal e o governo local não olharam com bons olhos para esse tipo de povoamento. Então, foram lá combater. Okay? Aqui nessa foto a gente vê diversos trabalhadores, diversas pessoas, habitantes da região, né?
Muitos deles tinham como função, dentro desse povoamento, uma função militar, ok? Uma função de combate. Todos eles aqui com armas, ok? Essa é uma fotografia da época. Bom, de modo semelhante a Canudos, eles foram combatidos e derrotados por tropas do governo federal. Por último, mas não menos importante, o cangaço. O cangaço foi um movimento muito atípico, porém aconteceu lá na época, durante a República Oligárquica. Foi um movimento caracterizado por bandos móveis, ou seja, independentes entre si, eles não tinham um líder específico, cada bando tinha o seu líder, certo? Ele aconteceu no Nordeste, como vocês bem sabem. Esses bandos eles trilhavam o sertão, certo? Sempre bandos móveis, eles nunca ficavam no mesmo lugar, porque tinham um receio de serem perseguidos pela polícia, e geralmente eles estavam sendo perseguidos. Eles saqueavam fazendas e vilas, ok? Também às vezes prestavam serviços militar a algum coronel da região, matava alguma pessoa a mando, cobrava alguma dívida e coisas do tipo, né? Aqueles serviços de pistolagem, vamos dizer assim. Alguns movimentos, a cultura popular às vezes vê eles de maneiras românticas, certo? Uma espécie de Robin Hood, eles roubavam os ricos para ajudar os pobres. Na prática não era bem assim. Existem inúmeros relatos, inúmeros testemunhos, certo? De crueldades cometidas contra a população, contra qualquer um. Eles eram muito desconfiados, pois eram sempre perseguidos pela polícia. Então, se eles desconfiassem que alguém estava indo lá espionar eles para entregar a localização deles para a polícia, eles matavam e, na dúvida, eles matavam. Eles geralmente faziam isso, ok? E eles cometeram muitas crueldades também. São inúmeros os relatos, até fotos de situações que a história registrou, ok? O cangaço, por ser um movimento assim independente, cada bando tem o seu líder, ele foi um movimento que durou muito mais tempo que os outros. Ou seja, ele começou no início do século XIX, aliás, perdão, no final do século XIX, né? No final, e durou até metade, até meados do século XX. Alguns historiadores apontam 1940, outros 1930, e discute-se quando foi que o último bando de cangaceiros finalizou suas atividades. Tá? Alguns apontam com a morte do Curisco, que foi um cangaceiro muito importante e famoso. Menos importante que Lampião, menos famoso que Lampião, mas ele pertencia a um outro bando também que era muito intimidador e que rondava também pelo Nordeste. Okay? Alguns apontam que o bando do Curisco foi o último bando a ser morto, né, a ser combatido. Bom, só é isso. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa revisão. Voltem a ver a revisão também sobre República da Espada, é um assunto muito importante, vai cair na minha prova. E é isso. Façam anotações, estudem e estejam bem afiados para a prova.